Trazendo aqui hoje uma meditação sobre brigas, né? Muitas brigas, gritarias, também sobre raiva, ciúme, inveja. São todos sentimentos que a gente sabe de onde vem. Por isso eu vou começar lendo o Salmo 105, para a gente começar com a palavra do Senhor, buscando o Senhor. Dá ouvidos às minhas palavras, ó Senhor. Atende a minha meditação. Atende a voz do meu clamor, Rei meu e Deus meu. Pois a ti orarei. Pela manhã ouvirás a minha voz. Ó Senhor, pela manhã apresentarei a ti a minha oração e vigiarei. Porque tu não és um Deus que tenha prazer na iniquidade, nem contigo habitará o mal. Os loucos não pararão à tua vista. Odeias a todos os que praticam a maldade. Destruirás aqueles que falam a mentira. O Senhor aborrecerá o homem sanguinário e fraudulento. Porém eu entrarei em tua casa pela grandeza da tua benignidade, e em teu temor me inclinarei para o teu santo templo. Então, alguns sinais de que Deus está trabalhando e que Deus quer a restauração do seu relacionamento, casamento, aliança, estão justamente nessa falta de paz que tem, às vezes, lá do outro lado. Às vezes você mesmo já teve essa falta de paz enorme, sabendo e sentindo que tem algo errado em sua vida, e você procura em todos os lados. Você é uma pessoa boa, uma pessoa que faz o bem e ajuda todo mundo, mas ainda assim existe algo errado. Você sente e pressente que tem algo errado, e você ora a Deus e pede discernimento, e Deus te manda um monte de vídeos como os meus, e tem muitos canais também falando sobre isso, e você ainda pede sinal. O que Deus está querendo te falar com isso? Mas um dos principais sinais de que Deus está trabalhando e que o inimigo está destruindo é essa falta de tato com essa situação. Porque do outro lado há tanta briga, há tanta discórdia, há tanta inveja, ciúme, discussão, gritaria, brigalhada, desconto nos filhos, desconto nas crianças, quando na verdade os errados são eles. E aí eles tentam disparar para todo lado achando culpados nos outros, né, que são as vítimas deles. E aí isso se mostra um dos sinais, né, de que Deus está trabalhando, de que Deus está restaurando e que o inimigo está com pressa, muita pressa para destruir o inimigo. Ele não tarda. O inimigo não tarda em roubar, matar e destruir. Então, ele ruge como um leão querendo fazer isso. Então, ao mesmo tempo que tem isso, muitas vezes ainda tem vícios, né? Bebedeiras, drogas, cigarro e várias outras coisas que não compensa falar aqui, mas são vícios terríveis na área de relações de todos os tipos. Pessoas destruindo pessoas e completamente insatisfeitas ainda, porque nada a satisfaz na sua iniquidade, na sua maldade. Como diz aqui, porque tu não és um Deus que tenha prazer na iniquidade, e nem contigo habitará o mal. Então, os loucos não pararão à tua vista. Odeias a todos os que praticam maldade. Então, quando a pessoa está na maldade, destruindo, muitas vezes porque não conseguiu manter a própria casa, destruiu a própria casa com as próprias mãos, foi tola. E aí vai lá e quer destruir o outro. E aí toda essa raiva não deixa ter contato, não deixa conversar, não deixa ter amizade, né? Então é um inimigo purinho, purinho trabalhando. Não tem outra reflexo ali. E tentando de todas as maneiras. Eu acho incrível como a pessoa é cega quando ela está no erro e tenta, de todas as maneiras, disparar culpa para os outros. Aquela vítima
o vitimismo, a síndrome do vitimista. Eu sou uma vítima, eu sou uma vítima, eu sou uma vítima. E, na verdade, ela é a causadora da própria destruição. E destruiu o primeiro lar, destruiu o segundo lar, destruiu o terceiro lar, e continua destruindo lares dos outros para ter o seu, querendo tirar dos outros, porque não conseguiu segurar o seu primeiro, né? E vai virando uma cascata de destruição. No Brasil hoje, quando você olha os números, chega a ser desesperador. As religiões todas aceitando divorciados, porque senão vai ter que fechar as portas. Por quê? Então João Batista, quando ele falou sobre casamentos ilícitos, e ele pregou sobre isso e morreu sobre isso, que são os casamentos que devem ter divórcio, que Jesus mencionou, e o plano era prender Jesus pelo mesmo motivo e matá-lo pelo mesmo motivo. E Jesus falou, não com as mesmas palavras, porque a intenção dos escribas era conseguir culpá-lo do mesmo jeito que fizeram com João. Funcionou com João, porque não funciona com Jesus. Então, por isso há diversas tentativas de pegar Jesus nessa questão do divórcio, mas em nenhuma ele concordou. Ele concordou com o divórcio do casamento errado legalizado pela lei humana, não pela lei de Deus. Então, esse segundo casamento de pessoas divorciadas sempre foi e continua sendo um pecado. E João Batista foi um profeta morto por pregar contra o segundo casamento, contra uniões ilícitas. Não é lícito possuir a mulher do teu irmão. Então, relacionamentos ilícitos devem sim terminar, devem sim divorciar, devem sim, porque não são originais. Casamento original é aquele que o homem deixa pai e mãe, a mulher deixa pai e mãe para se unir. Isso é a aliança que Deus aceita. Por isso que sempre não a mulher da tua mocidade. Qualquer um que tem o Espírito Santo verdadeiramente falando em si, entende o que eu estou falando. Mas o espírito da mentira, ele também trabalha muito forte. E ele busca enganar. Então, quando eu estou no erro, eu quero ouvir uma mensagem que concorde com o meu erro. E aí é o meu espírito querendo se contrapor com o Espírito Santo. E o Espírito Santo corre longe da pessoa que está com o espírito do eu-deusamento. E deixa Deus de lado, deixa a palavra de Deus de lado. O Espírito Santo, ele testifica com as Escrituras. A lei de Deus, a lei de Levíticos, ela é uma lei de purificação, de santificação, para que o povo de Deus, que ali começava a surgir na terra, fosse puro, santo e imaculado. Mas, como Israel cumpre exatamente o que Jesus falou, que era uma casa limpa, né, varrida, e foi lá e foram 7 demônios, e Israel se tornou a pior das nações. No livro de Oséias, o profeta Oséias, ele descreve muito bem como Israel se tornou a pior das prostitutas, que correu atrás de todos os amantes, de todas as doutrinas do mundo. Israel é contaminada até hoje com as doutrinas do mundo, do Egito, da Babilônia e por aí vai. Então, Jesus Cristo se manifestou pelos judeus, através da nação judaica, e converteu-os por ele escolhido e por ele chamado judeus, 12 discípulos, e perpetuou essa salvação entre os judeus, mas não entre os que estavam lá, escribas e fariseus, porque Jesus tem uma peneira, uma régua de julgamento que não é perceptível ao nosso entendimento, mas não se brinca com a santidade de Deus. Então, respondendo a essa pergunta, por que tanta ódio, tanta raiva, tanta discussão, tanta briga, e não se chega numa comunhão, num bom convívio, num bom diálogo? Porque está em pecado, porque está em erro e não suporta a verdade.
E a pessoa, quando não suporta a verdade, ela se enfurece. São religiões de espíritos malignos trabalhando ali para terminar de matar aquela pessoa. Por isso que a gente deve ter tanta misericórdia e continuar orando, jejuando e buscando pela salvação desses pecadores, assim como Cristo, né? Assim como Cristo fez, mas assim como Oséias fez pela mulher dele. Oséias pagou o preço pela mulher dele. A mulher de Oséias se tornou prostituta e correu após seus amantes, largou Oséias com 3 crianças e foi viver os prazeres do mundo. E chegou um ponto em que ela estava numa decadência tão grande que Oséias pagou um preço, foram 15 moedas de prata e 1,5 medida de cevada, que Oséias pagou por Gomer, uma prostituta, uma mulher adúltera, uma mulher que abandonou seu marido, um profeta de Deus, com 3 crianças para correr no mundo e viver os prazeres do mundo. E assim também Deus espera de nós que nós paguemos o preço para resgatar esses perdidos que estão ali, perdidos no engano, da mentira, do adultério, da briga, do vício, da discussão. E tudo é motivo para gritaria, tudo é motivo para escândalo, tudo é motivo para... Então são pessoas que estão completamente desvariadas, fora de si, porque não entendem. Para eles, a palavra de Deus é loucura, quando na verdade loucura é viver no pecado e arrastar consigo seus filhos, arrastar consigo as suas famílias, tudo aquilo que Deus lhe deu. Mesmo eles estando em tanto pecado, Deus teve amor e misericórdia por tantos e tantos anos, por tanto tempo. Por que não se arrependem, né? E aí a gente paga o preço de orar, de jejuar, de intervir a Deus por essa alma, por essas almas. Porque Cristo morreu, não pelos justos, mas por esses pecadores. Então a gente é chamado e convidado para pagar o preço por esses pecadores. Para que eles tenham paz, para que a alma deles tenha paz. Para que você veja no semblante deles, no falar deles, a unção de Deus, a vida de Deus, a virtude de Deus. E não mais o ódio, o rancor, a destruição, os vícios, os tais vícios destruidores. E às vezes a gente fala assim, mas a pessoa tem livre-arbítrio. A pessoa que está na escravidão do pecado e da morte não tem livre-arbítrio, ela está escrava do pecado e da morte. Então, ela está presa. Ela não está em livre-arbítrio, porque ela acha que a liberdade não é. Porque se ela quiser parar com isso, ela não consegue. Ela é escrava e ela precisa de um resgatador, sim. Alguém que pague esse preço, para que todos esses espíritos a abandonem e ela consiga ter clareza de Deus. Clareza de Deus e não tenha mais o atrativo de voltar ao pecado, que a levará à morte. Hoje em dia a gente tem que se apegar mesmo às migalhas, se apegar mesmo à palavra, se apegar mesmo às promessas. E graças a Deus que o Espírito Santo nos incomoda para estarmos orando e jejuando e buscando por essas pessoas. Primeiro por nós mesmos e depois pelos perdidos, escravos do pecado, da morte e da destruição, não só delas, mas de toda a família. Porque ao se destruírem, torrarem seu capital com coisas inúteis e fúteis,
e de abandonarem filhos, eles não estão só se destruindo, estão destruindo toda a sua casa, toda a sua família, como uma mulher tola destrói a casa com as próprias mãos. É isso que esses escravos do pecado e da morte estão fazendo e não conseguem ser libertos dessa tolice, desses espíritos malignos. E, como diz, né, o demônio ele vai enganando, e quando a pessoa acorda, é tarde. O que eu fiz da minha vida? O que eu fiz da minha casa? Ele é traiçoeiro. O inimigo, ele é traiçoeiro. Ele vai te enchendo, inflando o ego, né? O orgulho. O orgulho é inimigo do ser humano. O orgulho é a porta aberta para todo engano. E aí o orgulho não deixa a pessoa olhar para Deus. E muitas vezes na última hora ela tem ali uma pequena abertura para poder olhar para Deus e se arrepender. E se não voltar ao pecado, ela pode ser salva nessa última hora. Mas depende dela realmente se converter e se apegar em Deus. Aceitar essa salvação. Como diz em Provérbios, a sabedoria grita nas esquinas, ela chama por todos, mas as pessoas não dão valor. A sabedoria vive clamando. Quem é a sabedoria? É o Espírito de Deus, é o Espírito Santo te chamando para a salvação. Eu vou terminar aqui e fica para a próxima, mas vamos ficar com essa meditação sobre esse tema, né? Por que tanto ressentimento, tanta raiva? Isso é um sinal de que o ciclo nunca fechou, de que o errado não vai vencer e que o Espírito Santo está trabalhando ali sim, que existe uma luta do bem e do mal. E quem ganha é quem você alimenta. Amém?